Olá, irmãos, boa noite, a paz do Senhor, sejam bem-vindos para mais uma semana da nossa jornada lendo a Bíblia juntos e vamos continuar então a leitura do livro de Josué. Hoje a gente vai ler o capítulo 9 e 10, amém? Senhor Deus, Pai amado e querido, te damos graças, te louvamos e agradecemos por esse momento, Deus, por termos liberdade de estarmos reunidos para ler a Tua palavra juntos. Toma cada vida aqui presente em Tuas mãos, que essa palavra fale aos nossos corações, Senhor, nos leva ao arrependimento, Pai, e usa-nos, Deus, para proclamar, Pai, a Tua palavra, a mensagem da salvação no meio, Senhor, da nossa parentela e aonde nós formos. Esteja conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, abre sua Bíblia aí comigo e vamos lá. No capítulo 9, então, que é onde a gente vai dar continuidade, ele vai contar para nós a história ali, a situação dos gibeonitas, né? Que vão dar uma enrolada, uma enganada aí em Josué, no povo de Israel, para se livrarem aí de ser uma dessas nações que estão sendo exterminadas. Deixa eu só ajeitar aqui para meu telefone não cair. Então vamos lá, capítulo 9. Ora, ao ouvir tais coisas, todos os reis que viviam a oeste do Jordão, nas montanhas, nas campinas e em toda a costa do grande mar, em frente do Líbano, a saber, os heteus, os amorreus e os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, ajuntaram-se de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Todavia, quando os moradores de Gibeon ouviram o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de astúcia e foram e se fingiram embaixadores, e levaram sacos velhos sobre seus jumentos, e odres de vinho velho, rotos e concertos. Então eles vão se disfarçar ali de viajantes, né, de pessoas que estão ali dependendo de uma proteção. E a gente vai ver a consequência dessa aliança que vai ser feita lá com Davi, né? Davi vai também cumprir essa aliança quando chegar lá no tempo dele, que nós vamos ler mais à frente. Então vamos lá, versículo 5. Nos pés traziam sandálias velhas e remendadas e roupas velhas sobre si. Todo o pão que levavam para o caminho era seco e bolorento. Vieram a Josué ao arraial em Gilgal e disseram a ele e aos homens de Israel: chegamos de uma terra distante, fazei aliança conosco. Eles dão a entender essas vestes, as sandálias usadas, os pães já quase mofados. Eles dão a entender, eles se transvestem de viajantes para poder parecer que eles estão vindo de uma terra distante, que eles não têm nada a ver com o que está acontecendo ali. Entendeu? Caímos aqui de gaiato no meio da guerra. Olha que loucura. Precisamos de proteção, senão nós vamos ser, afetados aqui. Versículo 7. Os homens de Israel responderam aos heveus: bem, pode ser que habiteis no meio de nós. Então, como faremos aliança convosco? E disseram a Josué: nós somos teus servos. Perguntou-lhe Josué: que sois vós? De onde vindes? E responderam-lhe: teus servos vieram de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor, teu Deus, pois ouvimos a sua fama e tudo o que fez no Egito. Eles dão a entender que eles estão vindo de terras distantes para fazer aliança com eles, para, de uma certa forma, por causa daquilo que o Senhor tem feito, crendo no Senhor de Israel. E, de fato, eles ouvem tudo isso, de fato esse é o motivo, mas eles não são de uma terra distante, eles são de uma terra ali próxima, que muito provavelmente ia ser tomada também por Josué e o povo de Israel. Então, eles vêm fazendo aliança parecendo, de boa fé, mas era para eles não serem exterminados, Versículo 10. Tudo que fez os dois reis dos amorreus que estavam a leste do Jordão, a Seom, rei de Esbom, e a Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram: tomai convosco provisão para o caminho, ide-lhes ao encontro e diz-lhes: nós somos vossos servos, fazei aliança convosco. Este nosso pão tomamos quente nas nossas casas no dia em que saímos para vir ter convosco, mas agora já está seco e bolorento.
E estes odres que enchemos de vinho eram novos, mas estão rotos, e nossas vestes e nossas sandálias já envelheceram por causa da longa jornada. Então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. Assim Josué fez uma aliança de paz com eles, prometendo poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade prestaram-lhe juramento. Olha que interessante. Israel não pediu conselho ao Senhor, não consultou o Senhor, né? E Josué fez, então, uma aliança de paz com esses homens. E olha que interessante, a gente vai ver o reflexo dessa aliança lá com Davi, e talvez fosse uma aliança que nos dias de hoje nós poderíamos desconsiderar ela, porque ela foi feita mediante uma mentira, né? Os gibeonitas mentiram para o povo de Israel, mas a aliança foi feita e Deus honra a aliança, né? Antes de fazer a aliança, deveria ter sido consultado ao Senhor, deveria ter sido, né, estudado se essa aliança deveria ter sido feita. Mas já que foi feita, a palavra tem que ser honrada. E fica aí creio que de aprendizado para muitas coisas nos dias de hoje, né? Muitas alianças que fazemos com relacionamentos ou não, né? E depois a gente descobre que talvez a outra parte não era o que nós imaginávamos, mas muitas vezes nós não perguntamos ao Senhor antes, né? E ainda assim nós vamos ter que honrar com a nossa palavra, com as consequências do que vier a acontecer no futuro. Então, no versículo 16, ao fim de 3 dias, depois de terem feito aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Então partiram os filhos de Israel, e ao 3º dia chegaram às cidades deles, Gibeon, Kéfera, Beerote e Kiriat-Jearim. Os filhos de Israel, porém, não os feriram, porque os líderes da comunidade lhes haviam jurado pelo Senhor, o Deus de Israel. Toda a comunidade murmurava contra os líderes, que responderam: nós lhes juramos pelo Senhor, o Deus de Israel, e agora não podemos tocar-lhes. Isto, porém, lhes faremos: nós os deixaremos viver, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que lhe fizemos. Continuaram os líderes: vivam, assim se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a comunidade, como os líderes lhes haviam dito. Eles se tornaram servos, né, do povo de Israel. Chamou Josué e lhes perguntou: por que nos enganaste, dizendo, muito longe de vós habitamos, morando vós no meio de nós? Agora sereis maldito, entre vós nunca deixará de haver servos, rachadores de lenha e tiradores de água, para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué: foi anunciado aos teus servos, como certo que o Senhor teu Deus ordenou a Moisés, seu servo, que vos desse toda esta terra e destruísse todos os moradores dela diante de vós. Por isso tememos muito por nossa vida, por causa de vós, e fizemos isso. Agora estamos nas tuas mãos. Faz conosco aquilo que te parecer bom e justo. Eles ouviram, né, tudo aquilo que de fato eles falaram que ouviram, e sabiam que ia chegar a vez deles de serem exterminados, né? 26. Josué então os livrou das mãos dos filhos de Israel e não os mataram. Nesse dia, Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a comunidade e para o altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar que Deus escolhesse. Capítulo 10. Gibeon é sitiada por 5 reis. Ora, ouviu Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomou Ai e a tinha destruído totalmente, trazendo com ela e com seu rei, como fizera Jericó e seu rei, e que os moradores de Gibeon fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles. Esses reis ficaram sabendo, né, o que aconteceu. Temeu muito, porque Gibeon era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram valentes, né? Gibeon, então, tinha uma relevância significativa, né, para aqueles povos ali. Para com isso. Pega a bolinha, pega lá a bolinha. Minha mãe passou aqui atrás na janela, ela... Misericórdia. Então, versículo 2. Temeu muito, porque Gibeon era uma cidade grande. Tá, versículo 3. Pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Orão, rei de Hebron, e a Pirão, rei de Jarmute, e a Jáfia, rei de Lax, e a Debe, rei de Eglon, dizendo:
subi a mim e ajudai-me a ferir a Gibeon, porque fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o de Hebron, o de Jamute, o de Laques e o rei de Eglon. Eles e todos os seus exércitos sitiaram a Gibeon e pelejaram contra ela. Enviaram homens de Gibeon, mensageiros a Josué, ao acampamento de Gilgal, dizendo: Não retires dos teus servos as tuas mãos. Sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, porque todos os reis dos amorreus que habitam na região montanhosa se ajuntaram contra nós. Eles pedem socorro para Josué e para o povo de Israel. Eles vão ter que entrar nessa batalha que não era deles para defender os gibeonitas, porque os gibeonitas estavam sendo atacados porque fizeram aliança com Josué. Então subiu Josué de Gilgal, ele e todos os homens de guerra com ele, e todos os valentes. E disse o Senhor a Josué: Não os temas, eu os entreguei nas tuas mãos, nenhum deles te poderá resistir. Né? O Senhor então promete a Josué que eles venceriam essa batalha ou não pereceriam, né? Josué lhe sobreveio de repente, porque toda noite veio subindo desde Gilgal. O Senhor perturbou-os diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeon. Os perseguiu pelo caminho que sobe a Bet-Oron, derrotando-os até Azeca e Maquedá. Ora, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Oron, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até Azeca e morreram. Foram mais do que morreram das pedras da Saraiva, do que os filhos de Israel mataram à espada. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Só fazendo uma pausa. Então, aqui é o episódio, né, que o sol para. A gente hoje sabe, né, que dentro da ciência, do conhecimento que a gente tem, Josué, ele faz essa declaração baseado no conhecimento que ele tinha, né, ordenando que a lua e o sol parassem, mas hoje a gente sabe que é a Terra, né, que roda em torno do seu próprio eixo, enfim. A Terra parou, no caso, né, para que o sol e a lua parassem naquele momento, para que aquela batalha se findasse. E o Senhor atende essa oração, o Senhor faz com que o sol, né, permaneça dia ali naquele local até que essa batalha se finde. Então, muitas vezes, nós vemos essa passagem, né, do sol parar, desse milagre, digamos assim, né, desse grande sinal do Senhor a favor de Josué por conta de uma batalha. Mas nós vemos que essa é porque ele estava honrando uma aliança, honrando a palavra, né, que ele fez em nome do Senhor, uma aliança que ele fez em nome do Senhor. Mesmo que aquela aliança fosse vinda de um engano, né, o Senhor, ele zela pela palavra dele, né, aqueles que juram pela sua palavra, e o Senhor honra aqueles que buscam cumprir, né, aquela aliança que foi feita, enfim, né. Então, continuando aqui no versículo 13 ainda, não está isso escrito no livro dos justos? O sol se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Olha que interessante, né? Estou marcando aqui com marca-texto. Não houve dia semelhante a esse, nem antes nem depois dele, em que se atendeu o Senhor assim à voz de um homem. Certamente o Senhor pelejava por Israel. Não houve outro dia, né, em que o sol parasse dessa forma por conta de um clamor, de uma oração de uma pessoa, né? 15. Voltou Josué e todo Israel com ele ao acampamento em Gilgal. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa caverna em Maquedá. E anunciaram a Josué, acharam-se os 5 reis escondidos numa caverna em Maquedá. E disse Josué: Arrastai grandes pedras para a boca da caverna e ponde junto a ela homens que os guardem. Vós, porém, não vos detenham. Persegui os vossos inimigos e feri os que vão ficando para trás. Não os deixe entrar nas suas cidades, pois o Senhor vosso Deus já os entregou nas vossas mãos. Tendo Josué e os filhos de Israel acabado de os ferir com grande matança, até consumi-los, e tendo o que deles ficaram entrando nas cidades fortificadas, todo o povo voltou em paz a Josué, ao acampamento em Maquedá, não havendo ninguém que usasse a sua boca para provocar os filhos de Israel. Depois disse Josué:
abri a boca da caverna e trazei-me aqueles 5 reis. E fizeram assim, e trouxeram-lhe aqueles 5 reis para fora da caverna, o rei de Jerusalém, o de Hebron, o de Jarmute, o de Laques e o de Eglon. Trazidos os reis a Josué, chamou estes todos os homens de Israel e disse aos capitães do exército, que tinham ido com eles: Chegai-vos, coloque o pé no pescoço desses reis, e eles obedeceram. E então Josué lhes disse: Não temas, não vos espantes, esforçai-vos e animai-vos. Assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos, contra os quais pelejardes. Depois disso, Josué os feriu e os matou, os pendurou em 5 madeiros, onde ficaram até a tarde. Então Josué ele faz um ato simbólico, né? Essa questão de colocar os pés no pescoço, mostrando que o Senhor daria, né, os inimigos de Israel ali debaixo dos seus pés, né? Algo nesse sentido. E aí ele mata os reis, né, pendura no madeiro. Isso era uma prática muito comum, inclusive na época medieval, quando se tomava um território, né? E aí o líder, o rei, enfim, daquele território era morto e exposto para que todos vissem, né, o poderio, né, a autoridade daquela nação que tomou aquele território, né? 27. Ao pôr do sol, Josué ordenou que fossem tirados do madeiro e lançaram-nos na caverna em que se tinha escondido. Puseram grandes pedras na boca da cova, que ainda ali se encontram até o dia de hoje. Josué conquista cidades do sul. 28. Neste mesmo dia tomou Josué a Maquedá. Ele a atacou e matou a espada seu rei. Destruiu-os totalmente, sem deixar ali sobrevivente. Fez ao rei de Maquedá como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Maquedá a Libna e pelejou contra ela, e o Senhor a entregou na mão de Israel, e ela e seu rei, e a feriu a espada com todos que nela havia, sem deixar ali sobrevivente, e fez a seu rei como fizera ao rei de Jericó. Ele vai citando aqui algumas cidades localizadas ao sul que Josué e o povo de Israel foram tomando, né? 31. Então Josué e todo Israel com ele passou de Libna a Laques, sitiou-a e pelejou contra ela. O Senhor entregou Laques nas mãos de Israel, que a tomou no dia seguinte e a feriu a fio de espada com todos que nela haviam, conforme tudo que fizera em Libna. Então Orão, rei de Gézer, subiu para ajudar a Laques, mas Josué o feriu e ao seu povo até não deixar sobreviventes. Então Josué e todo Israel com ele passou de Laques a Eglon e a sitiaram e pelejaram contra ela. No mesmo dia a tomaram e a feriram a fio de espada com todos os que nela estavam, conforme tudo o que fizera a Laques. Depois Josué e todo Israel com ele subiu de Eglon a Hebron e pelejaram contra ela. Tomaram-na e a feriram a fio de espada, assim ao seu rei como a todas as suas cidades, com todos os que nelas havia. A ninguém deixou com vida, conforme tudo que fizera a Eglon. Destruiu-a totalmente com todos os que nela havia. Então Josué e todo Israel com ele voltou a Debir e pelejou contra ela. Tomou-a com o seu rei e a todas as cidades, e as feriram a fio de espada, e a todos os que nela destruíram totalmente, não deixando nela sobrevivente algum, como fizera a Hebron. Assim fez a Debir e a seu rei, e como fizera a Libna e ao seu rei. Assim feriu Josué aquela terra, a região montanhosa, o Neguebe, as campinas, as descidas das águas e todos os seus reis. Não deixou nela sobrevivente algum, mas a tudo que tinha fôlego destruiu, como ordenara o Senhor, o Deus de Israel. Feriu Josué desde Cades-Barneia até Gaza, como também toda a terra de Gósen até Gibeon. De uma só vez tomou Josué todos estes reis e sua terra, porque o Senhor Deus de Israel pelejava por Israel. E então Josué e todo Israel com ele voltou ao acampamento de Gilgal. Então a gente viu aqui as conquistas da terra da região norte, ali de Canaã, né, futura Israel. E vamos ver também as conquistas depois das terras do sul. Como esse capítulo 10 ele é um pouquinho extenso, a gente vai deixar para continuar no 11 amanhã. Amém? Então, obrigada por você que esteve aqui comigo, seja no ao vivo, você que está vendo gravado. Não esqueça de deixar seu comentário, de curtir o vídeo. E é isso, irmãos. Vamos orando uns pelos outros. Essa época de fim de ano é um pouco corrida. Eu
trabalho acho que uns 2 empregos agora diferentes, então às vezes acontece de eu não estar conseguindo cumprir o horário da live e eu peço perdão por isso. Mas é isso, né? Continuamos firmes e fortes, tirando 20 minutinhos do nosso dia para ler a Bíblia, né? Independente se eu não estivesse aqui com vocês, seria importante, né, eu ter esse momento de leitura, então eu tô tentando dividir com vocês os meus momentos de leitura, né? E assim a gente vai lendo junto e aprendendo junto. E eu creio que a lição que nós temos hoje, né, com a nossa leitura de hoje, é: não faça alianças que você não sabe se foi Deus quem ordenou, mas se fizer alianças, honre a sua palavra, né? Que o Senhor, ele vai também te honrar e vai suprir o escape, as necessidades, enfim, né? De acordo com a sua obediência. Tchau, gente, até amanhã. Fiquem com Deus e a paz do Senhor.